Olá, professor. Olá, colegas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória e estilo de liderança de Angela Merkel. Eu sou a Jennifer e a colega que fez o trabalho junto comigo é a Lisiane Johnson. Então, falando um pouquinho sobre a história, né? A Angela, ela nasceu em Hamburgo, na Alemanha Ocidental, em 1954. Quando ela ainda era uma criança, né, ela se mudou para a Alemanha Oriental, pois o seu pai, que era pastor luterano, recebeu um pastorado nessa outra cidade, né, na Alemanha Oriental. Ela é formada em química quântica em 1986 e trabalhou com pesquisas científicas até 89, que foi quando ela entrou para a política. Mais um pouquinho sobre a história, então, após a reunificação alemã, a Merkel ela foi eleita para o Parlamento da República Federal da Alemanha, sendo reeleita desde então. Em 2005, ela foi eleita a primeira chanceler da Alemanha. Em outubro de 2018, a Merkel ela anunciou que não concorreria à reeleição como líder de seu partido na convenção em dezembro de 2018 e como chanceler do país em 2021. Então, seguindo a apresentação sobre essa grande líder mundial, Angela Merkel, eu vou apresentar seu estilo de liderança, com seu grande poder de negociação, sua postura sóbria e previsível lhe permitiu ser uma hábil negociadora. Bom, na criação de parcerias, seu estilo pouco confrontativo lhe ajudou a alçar a posição de principal liderança da Europa, cunhando o termo Machiavelli, em referência a Nicolau Maquiavel e seu O Príncipe. O modo de fazer política de forma hesitante, sem demonstrações desnecessárias de força ou conflitos diretos, mas que, no fim do dia, atinge seus objetivos. Agora eu trago sua liderança moral. Sua linguagem e postura íntegras, empáticas e competentes, associadas às palavras, gestos e expressões faciais, são capazes de criar confiança em seus liderados. Bom, como ela tem um discurso forte, isso só trará resultados se for capaz de criar confiança. Para isso, é preciso uma linguagem e postura íntegras, empáticas e competentes. A integridade significa assumir e seguir seus valores. No caso de Merkel, não são só palavras que transmitem o seu valor, mas sim os sinais enviados por meio de gestos e expressões faciais. O seu jeito Merkel de ser líder. Então, continuando, fazendo uma relação entre as teorias que nós vimos durante as aulas, né, e também a maneira de liderar da Angela, nós trouxemos então a teoria de Fiedler, que fala que a eficácia de um líder depende do quanto o seu estilo se adequa ao contexto, sendo por isso essencial entender as situações em que eles atuam, já que quanto mais seu estilo se coadunar à situação, mais eficaz ele será. Então, nós vemos exatamente isso, né, dessa líder, a Angela, no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, ela adequou o seu estilo, né, e fez uma fala à população, enfim, né, em que ela demonstrou justamente isso, se adequar a esse novo contexto. Continuando então, né, lá na teoria, nós vimos que apesar de já ter, né, algumas indicações de competências para que o líder ele alcance a eficácia, né, ainda não se tem de fato, isso bem definido, né. Porém, tem alguns traços e comportamentos que são mais indicados para se alcançar a eficácia.
Então, no autor ali que nós citamos, ele traz alguns fatores, que é a questão da confiança, a estrutura da tarefa e também a posição do líder. Então, ele diz que a confiança, né, que é justamente aqui fazendo uma nova comparação, né, a Ângela, ela demonstrou ali através de seus discursos, né, de maneira transparente e concisa o porquê das medidas que foram tomadas pela Alemanha. Isso causa uma confiança, né? Porque ela está fazendo com que a população esteja engajada e inserida nesse contexto. Então, ela fez com que a população tivesse ciência das medidas, né, das ações que o governo, né, as ações que a Alemanha tomaria para amenizar, enfim, para conter a Covid, né? Em questão da estrutura da tarefa, é importante que o líder ele deixe claro o como fazer, que foi exatamente o que ela disse, né? Quais as medidas. Quando tu deixa claro quais as medidas ou o como fazer, é mais fácil com que os liderados eles se engajem, né? Nos objetivos, porque você está deixando claro o que vai ser realizado. Então eles vão compreender e a partir daí, né? Estar comprometidos com o resultado que se busca. Outra questão importante, né, a posição do líder, então, a capacidade, o poder do líder, né, de fazer mudanças, né, de estar ali dentro do processo. Então, a liderança moral se materializou em sua capacidade de criar confiança, que foi o que eu comentei, e assumindo e seguindo seus valores na condução de sua gestão. Como a Lise comentou, então, não só nas palavras de Merkel, que foi que inspirou aí, né, a população alemã no enfrentamento da Covid, mas também os gestos e expressões que ela enviava em seu discurso, né, incluindo-se no todo. Então, ela estava não se incluindo, não se colocando ali como um papel de liderança, mas como um papel de alguém incluída naquela sociedade sem se colocar acima da população. Outra questão importante é a credibilidade. Então, ela deixou claro que todas as ações, todas as medidas que seriam tomadas foi algo que estava embasado em estudos, números e análises, né, feita por uma equipe capaz e competente. Então, ela conquistou a partir daí a população, que via ela como uma líder competente para tomadas de decisão, poupando a Alemanha dos efeitos dramáticos causados pela pandemia do coronavírus. Então, apesar de ela ter aí, né, além, né, da confiança, além dessa questão de ter ali o engajamento, ela também sempre deixou claro a partir da onde, né, estavam tomando ali as medidas, como as ações eram definidas, né, com isso ganhando credibilidade. Aqui estão, então, as nossas referências que foram utilizadas para o trabalho. Muito obrigada e até mais.